Livro de Juízes, meus queridos e amados irmãos, o capítulo 11, o versículo 1 ao 11, é o 7º livro da Bíblia, tá? Depois de Josué vem Juízes. Juízes, capítulo 11, do versículo 1 ao 11. Tem alguém procurando ainda? Vamos esperar. 7º livro. Já acharam, meus irmãos? Já acharam, está lá na tela. Os que estavam procurando já achou, graças a Deus. Juízes capítulo 11, versículo 1 ao 11 vai dizer assim: Jefité livra os israelitas. Era então Jefité um gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repelharam a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saía com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejavam-se contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefité na terra de Tober. E disseram a Jefité: vem e ser-nos por cabeça, ou seja, por chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Ou seja, não me expulsaste de lá? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça ou por juiz sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça ou por chefe, por juiz. E disseram os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça, por chefe, por juiz e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Apenas até aqui, meus irmãos. Glória seja dado o nome do Senhor. Como de costume, meus irmãos, eu costumo pregar apenas em um versículo, mas nesta noite o Senhor me trouxe a uma passagem mais extensa. Esta passagem que se encontra no livro de Juízes. Nesta noite eu creio e não tenho dúvida nenhuma que o Senhor quer falar com você neste livro de Juízes, nesta passagem no capítulo de número 11. O livro de Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento e está situado entre o livro de Josué e o livro de Ruth. Este livro ele faz parte de um conjunto de livros históricos que narra a história de Israel. A autoria do livro de Juízes é tradicionalmente atribuída ao profeta Samuel, embora o autor exato seja desconhecido. Este livro é atribuído ao profeta Samuel, que porém também foi um juiz, o último juiz de Israel. O livro cobre um período de aproximadamente 300 anos, desde a morte de Josué até o surgimento de Samuel. Bom, o livro, ele destaca o ciclo repetitivo de pecado, de opressão, de arrependimento,
e libertação em que os israelitas caem repetidamente. Cada ciclo começa com Israel caindo em idolatria, seguida pela opressão de inimigos, o clamor a Deus por libertação e finalmente a ascensão de um juiz que traz paz. Neste livro você vai ver repetidamente a nação de Israel, a decadência da nação de Israel, um povo que se levanta e cai, um povo que se levanta e cai, um povo que volta a adorar a Deus e de repente, quando o juiz morre, ele volta a adorar os falsos deuses. Um povo que volta a adorar a Deus, quando Deus levanta um juiz, eles continuam adorando, mas quando o juiz morre, eles voltam novamente para o pecado, para a idolatria, para o erro. É nessa situação que este homem, cujo seu nome é Jefté, é levantado por Deus na nação de Israel. E o que são juízes? Juízes são líderes carismáticos e militares levantados por Deus para libertar Israel de seus opressores. Eles não são juízes no sentido moderno nos dias de hoje, mas sim líderes tribais e guerreiros. Não são um juiz como você vê no dia de hoje, que julgam uma causa, mas são juízes que o Senhor levanta para libertar a nação da opressão dos inimigos. O tema central do livro de Juízes é a fidelidade de Deus contrastada com a infidelidade de Israel. Você vê neste livro de Juízes que o Senhor é um Deus fiel, porque mesmo a nação de Israel caindo repetidamente várias e várias vezes, o Senhor sempre é fiel para com a sua nação, levantando homens para liderar e para libertar o seu povo da opressão dos inimigos. Deus permanece fiel às suas promessas. Mesmo quando o povo de Israel se desvia, o Senhor permanece fiel. Eu já quero dizer para você nessa noite que mesmo que você se desvie, o Senhor ele vai permanecer fiel nas suas promessas, porque o Senhor ele não é infiel como eu e como você. Mas mesmo em meio ao desvio que eu e você pode ter, Ele permanece fiel sobre a minha e sobre a tua vida. As histórias dos juízes ensinam sobre a importância de confiar em Deus. O período de se afastar de Deus e a necessidade de líderes justos e piedosos. Esse livro de Juízes, ele vai ensinar a mim e a você muitas coisas. Porque mesmo o povo de Israel se desviando, o Senhor levanta homens para liderar o seu povo, para arrancar o seu povo do cativeiro, para arrancar o seu povo da opressão dos inimigos. E se a gente for ver no contexto histórico, este livro vai nos dizer que Israel está sob a opressão dos amonitas, como foi lido nesta noite. O contexto histórico da opressão dos amonitas sobre Israel, ele ocorre durante o período dos juízes, especificamente mencionado em Juízes, a partir do capítulo 10 ao capítulo de número 12. Você vai ver que Israel está sob a opressão dos amonitas. Após a morte de Abimeleque, Israel cai em idolatria e pecado, servindo a outros deuses, como era de costume. O Senhor, Jefté, não era o primeiro juiz, e muito menos o segundo, e muito menos o terceiro. Jefté é aproximadamente o 8º juiz que o Senhor levanta na nação caída de Israel, para levantar o povo novamente que está caído na idolatria, caído no pecado, caído no erro. Mas eu quero dizer para você que mesmo você estando caído, sempre o Senhor, Ele vai levantar pessoas que vai te ajudar a te levantar. Ele vai levantar pessoas que vai ser o teu guia,
que vai te levantar da tua queda, da tua vida de pecado. Aleluia, Deus Santo e poderoso. E como resultado da idolatria da nação de Israel, Deus entrega Israel nas mãos dos amonitas e dos filisteus. O Senhor, Ele entrega Israel na mão dos amonitas e dos filisteus, porque Israel virou as costas para o Senhor. Israel não adora mais o Senhor. Israel, ele não cultua mais o Senhor. Israel não sabe o que é adoração mais, porque adora outros deuses, adora os deuses dos seus inimigos. E neste período, o Senhor vira as costas também para Israel. Virou as costas, mas não esqueceu. Porque Deus pode virar as costas, mas esquecer Ele não esquece. E é aproximadamente 18 anos que o povo de Israel está em uma angústia. 18 anos que as tribos de Judá, Benjamim e Efraim estão debaixo da opressão dos amonitas. 18 anos que a nação de Israel não sabe o que é culto. 18 anos que a nação de Israel não sabe o que é adoração ao Deus verdadeiro. 18 anos que a nação de Israel está adorando falsos deuses. 18 anos de angústia e de aperto. Mas o povo de Israel, eles vão fazer algo que eu e você devemos fazer quando está em aperto. E o que é que eles vão fazer? Eles vão, em sua miséria, clamar a Deus. Clamar a Deus para Deus trazer um socorro. Clamar a Deus para Deus trazer um refrigério. Clamar a Deus para Deus trazer uma libertação. Clamar a Deus para Deus livrar ele da mão opressora dos amonitas. Eles vão clamar. Isso nos ensina que em meio aos apertos da vida, nós devemos clamar ao Senhor, que Ele vai enviar o refrigério. O povo de Israel clama ao Senhor, e reconhecendo em seu clamor, eles reconhecem que estão em pecados. Eles reconhecem que pecaram contra o Senhor. Eles reconhecem que estão idolatrando os falsos deuses. E finalmente, eles reconhecendo que pecaram, que erraram, que cometeram pecado contra o Deus vivo, finalmente, Deus levanta este homem, Jefité, como libertador, para liderar Israel na batalha contra os amonitas, resultando na libertação do povo de Israel. Deus, vendo a nação de Israel em aperto, a nação porém clamando e pedindo socorro ao Deus vivo, Ele vai levantar um homem cujo seu nome é Jefité. Ele vai levantar um homem cujo seu nome era Jefité. Mas o interessante é que Jefité, ele era filho de uma prostituta. Quem era filho de uma prostituta na época era desprezado. É tão tá que na Bíblia está dizendo que ele é desprezado pelos seus irmãos. Os seus irmãos expulsam ele da onde ele estava, e ele vai para a terra de Tobi. Jefité, ele é filho de uma prostituta. Os irmãos falam para ele que ele não pode governar a casa do seu pai com os outros irmãos. Por quê? Porque ele era filho de outra mulher, filho de uma prostituta. Mas eu quero dizer para você que a tua origem, ela não determina o teu futuro. A tua origem, ela não determina o teu futuro. Porque quem está no teu futuro não é o homem, é Deus. Mesmo que as pessoas falem que você veio das drogas, isso não determina o teu futuro. Mesmo que as pessoas falem que tu veio do álcool, isso não vai determinar o teu futuro. Porque quem determina o teu futuro é Deus. É Deus. E eu quero dizer para você nessa noite o que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28, 27 e 28, que Paulo abre a boca e diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu
as coisas inóbeis deste mundo e as desprezadas e as que não são, para aniquilar as que são. Sabe por quê? Porque a tua origem não determina o teu futuro. Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. E o que é que Deus fez? Escolheu um filho de uma prostituta. Ele poderia ter escolhido um ancião, um homem sábio da época. Ele poderia ter escolhido outro homem. Mas ele escolheu um filho de uma prostituta. A tua origem não determina o teu futuro. Aleluia. A primeira lição nessa noite que eu quero trazer para você é esta: que a tua origem, ela não determina o teu futuro. Quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor revelou grandiosamente no meu coração. Deus é tremendo. E quando o irmão Jesus estava saudando aqui, o Senhor usou ele para confirmar esta palavra. Como Deus é poderoso, meu Deus. Primeiro, a tua origem não determina o teu futuro. Segundo, por quê? Porque ele era filho de uma prostituta. Segundo, aleluia, Deus, a tua origem, ela não determina o teu chamado. É filho de uma prostituta, mas Deus tem chamado. É filho de uma prostituta, mas Deus escolheu. As pessoas podem até dizer: aquele ali não serve para nada, aquele ali não tem jeito, aquele ali nem a polícia dá jeito. Tem muitas pessoas que até desacreditam: aquele ali nem Deus dá jeito. Mas eu quero dizer que a tua origem, ela não determina o teu chamado. Só Deus sabe do teu chamado. As pessoas podem até falar porque ela não sabe o chamado que Deus tem na tua vida. Muitas vezes as pessoas julgam pelaquilo que você era. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: aquilo que você era já passou. O que importa é aquilo que você é hoje. Por quê? Porque a tua origem, ela não determina o teu chamado. Jeremias 1:4 e 5 diz: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Para aquela nação, Jeremias podia até ser um homem sem valor, mas Deus deu ele como profeta. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta antes mesmo de nascer, independente de sua origem. Porque o que eu estou falando é que a tua origem, ela não determina o teu chamado. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Quem imaginava que Jefité ia ser um líder, ia ser um juiz em Israel? Quem imaginava que Jefité ia ser o homem a qual Deus iria usar para libertar o seu povo da opressão dos amonitas? Nem os irmãos dele imaginavam, a ponto de expulsar ele da sua terra. Porque os irmãos deles não sabem que a origem, que a tua origem não determina o teu chamado. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Terceira lição nessa noite: Jefité era filho de uma prostituta. Mas eu quero dizer para você, baseado nisso, que a tua origem,
não determina o propósito de Deus na tua vida. Muitas vezes você pode estar se pensando: Deus não tem propósito na vida daquele homem, para ele estar numa situação daquela, para ele estar vivendo aquilo que ele está vivendo. Deus não tem propósito. Mas tudo Deus tem um propósito na vida. E a tua origem, ela não vai determinar o propósito de Deus na tua vida. Ou seja, só porque você veio das drogas, você não tem propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito. E em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 vai dizer: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor, Ele não vê como as pessoas aí fora vê. O Senhor não vê como até parentes vê. Porque quem expulsou Jefité de Gileade foram os próprios meus irmãos. Mas o Senhor não vê como o homem vê, meus irmãos. Porque o homem olha a estatura, a aparência, mas o Senhor, Ele olha dentro do teu coração. É o que está no teu coração que o Senhor olha. Aleluia, Deus. Davi foi escolhido como rei, apesar de ser o mais jovem e aparentemente menos importante de seus irmãos. Por quê? Porque o Senhor, Ele olha o coração. Quem imaginava que Davi iria ser um grande rei? Para os judeus, Davi foi o maior rei de Israel. Quem imaginava que Davi iria ser um grande rei? As pessoas olhavam, via a aparência. Pastor de ovelha, cuidando das ovelhas do seu pai. Esse homem aí é forte, tem aparência, tem estatura, tem formosura. Ah, mas Deus não olha para isso, meus irmãos. Deus olha pro coração. Aleluia, Deus. E a quarta lição nesta noite, nesta passagem, é que a tua origem, ela não determina quem você é hoje. Muitos de nós fomos idólatras lá atrás. Muitos de nós fomos drogados lá atrás. Muitos de nós fomos beberrão lá atrás. Ninguém pensava que você hoje iria ser um pastor, iria ser uma missionária, iria ser um pregador, iria ser um evangelista, iria ser um diácono. As pessoas não pensam desta forma, porque a tua origem, ela não determina quem você é. Eu quero dizer para você que mesmo que as pessoas não pensem dessa forma, a tua origem, ela não determina quem você é. Porque quem você é, quem determina é o Senhor. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, lá atrás você fazia parte da velha criatura. Quem está lá atrás não é quem você é hoje, porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo nos diz.
A sua mente se fez nova. A sua maneira de pensar se fez nova. O seu objetivo se fez novo. O seu foco agora é outro. Porque as coisas velhas se passaram. Nós recebemos uma nova identidade, independente do nosso passado. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus, independente do teu passado. O passado ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. A tua origem não determina quem você é hoje. Aleluia, Deus. Muitas vezes, ser filho de uma prostituta pode ser desprezível para o homem, para a sociedade. Muitas vezes, ser cachaceiro para a sociedade é desprezível, mas para Deus não. Muitas vezes, ser um drogado para a sociedade é desprezível, mas para Deus não. Porque Deus não te chama pelo teu passado, Ele te chama pelo teu futuro. Deus não te chama pelo que você é hoje, Ele te chama pelo que você vai ser amanhã. Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. E o amanhã não pertence às pessoas, nem a mim, nem a você, pertence a Ele. A Ele. Aleluia, Deus. Porque Deus sabe que a prostituta, o cachaceiro, o drogado, hoje, lá na frente, é um pastor, é um presbítero, é um diácono, é um evangelista, é uma missionária. Aleluia. Jefité foi rejeitado por seus irmãos, mas lá em Salmos número 27, verso 10 diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Aleluia, Deus. Isso nos ensina que mesmo se formos rejeitados pelas pessoas mais próximas a nós, Deus nunca nos abandonará. Entenda nessa noite que Deus nunca te abandonará. Lá em Isaías 53, verso 3 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Se referindo a Jesus Cristo. Este versículo se refere a Jesus, destacando que ele também foi rejeitado pelos homens. O próprio Jesus foi rejeitado pelos homens. O próprio Jesus foi rejeitado pela sociedade, mas continuou fiel ao propósito de Deus na vida dele. Então eu quero dizer já nesta noite para você que você, mesmo sendo rejeitado pela sociedade, pelos homens, continue fiel ao propósito de Deus na tua vida. Aleluia. Nós vamos ver que Jefité, ele foge para a terra de Tobi. E lá na terra de Tobi há um grupo, é formado um grupo de guerreiros que começa a seguir Jefité. Isso nos ensina que Jefité tinha um espírito de um líder. Isso nos ensina que um líder, as pessoas vão ver um líder em qualquer lugar que ele esteja. Os anciões de Gileade, a Bíblia vai dizer que eles vão até Jefité
pedir a Jefté para Jefté voltar para Gileade, para liderar o seu povo e ser liberto da opressão dos amonitas. Jefté poderia dizer não, porque ele já tinha sido desprezado pelos seus irmãos. Jefté poderia dizer não, porque ele foi expulso da sua cidade pelos seus irmãos. Mas Jefté, ele vai, e o Senhor dá uma grande vitória para a nação de Israel. E eu quero concluir nesta noite dizendo para você que Deus pode usar aqueles que são rejeitados pela sociedade para cumprir seus propósitos. Porque a importância de estar disposto a obedecer ao chamado de Deus é independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, nós precisamos estar dispostos a obedecer ao chamado de Deus, independente das circunstâncias. Então fique com essa palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço pela oportunidade, meus irmãos. E as palmas louvem ao santo nome do Senhor.